Oi, eu sou o Gus, sejam bem-vindos ao meu canal de Dragon Ball. No começo do vídeo eu já peço aquele like para os meus inscritos para ajudar a divulgar o meu trabalho. E para quem está aqui pela primeira vez eu peço que se inscreva, não custa nada e me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês do YouTube. Ah, e ativa o sininho das notificações, assim você vai saber sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Esse vídeo foi muito pedido por uma galera e agora eu finalmente consegui trazer para o canal. Quem são os animadores, ou na verdade os principais animadores de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super? Eu reuni uma lista com os principais e vou discutir características da sua animação, traço e onde encontrá-las. Mas antes, eu preciso fazer uma pequena explicação sobre como o mundo da animação funciona. Bom, eu não vou ser tão específico aqui. Para quem quiser saber realmente como um anime é feito, eu vou deixar um card aí no vídeo que você confere lá, beleza? Que é um vídeo que eu já fiz sobre como é feito um anime. Mas enfim, esses animadores que se destacam em um episódio ou uma sequência de algum filme são os chamados supervisores de animação ou animadores chaves. Normalmente eles ficam a cargo de fazer as principais cenas dos episódios e de corrigir cenas feitas por animadores iniciantes para que eles fiquem dentro do traço da série. É muito difícil encontrar um currículo online desses animadores ou uma página oficial que indica qual fez tal cena. O jeito que os fãs encontraram de identificar qual animador é responsável por aquele episódio foi olhando os créditos de supervisão de animação em certos episódios. Vale lembrar que um episódio pode ter mais de um supervisor, então os fãs têm de meio que fazer um trabalho CSI, analisando os traços, vendo os nomes dos créditos e tentando descobrir de qual animador é aquela cena. Infelizmente mesmo, não é possível falar sobre todos os animadores, são centenas de pessoas que já fizeram cenas para Dragon Ball, e nem todos têm um traço característico forte ou de destaque. Portanto, para esse vídeo eu somente separei alguns que eu considero principais que chamam a atenção por algum bom motivo ou algum motivo ruim. Vale lembrar que alguns também só trabalharam em Dragon Ball Z e outros em Dragon Ball Super. Mas como essas são as séries mais populares da franquia, então eu acho que não tem problema algum em misturar esses traços, esses animadores. E antes de começar, eu só gostaria de lembrar a vocês que o meu e-book gratuito com 4 dicas para aprender a desenhar Dragon Ball está disponível na descrição. Se você quer aprender como desenhar os seus personagens favoritos desde o zero sem gastar nada, o e-book é uma ótima opção. É sério, já ajudou muitas pessoas e não custa nada. Por que você ainda não baixou? Vai lá na descrição, vai lá nos comentários e acessa o e-book com 4 dicas para aprender a desenhar Dragon Ball totalmente de graça. Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os principais animadores de Dragon Ball. Primeiramente eu vou começar com os designers de personagem principais para cada série, porque tem os designers de personagens que ajudam esses principais, mas eu vou falar sobre os principais mesmo. Para quem não sabe, o designer de personagem do anime é que determina como vão ser feitos cada personagem na animação em si. Mas espera aí, esse trabalho de criar os personagens não é feito pelo Akira Toriyama? Sim, mas o designer de personagens faz uma versão que permite que a animação flua melhor, uma versão animável daquele personagem. O exemplo mais gritante de mudança de designer de personagem que tem é o do Dragon Ball Super anime de TV para o Dragon Ball Super Broly. No anime de TV, os designs eram feitos por Tadayoshi Yamamuro. Já para o filme, eles passaram a ser feitos por Naohiro Shintani. Viu como o design dos personagens afeta a série? Bom, agora que isso já está explicado, vamos para o primeiro animador e designer. Minoru Maeda. Minoru Maeda começou a trabalhar com Akira Toriyama no anime de TV de Dr. Slump. Ele foi conhecido pelo seu estilo arredondado de personagens. Maeda também foi o designer de personagens do Dragon Ball clássico e do início de Dragon Ball Z. Como eu já disse, Minoru Maeda é conhecido por seu traço simples, arredondado, mas que passa muita expressão. Os primeiros episódios de Dragon Ball Z são o melhor exemplo de como é a sua arte. Apesar de simples, os traços de Maeda são bonitos, e ele possui uma bela noção de proporções. Minoru Maeda foi o principal animador de Dragon Ball até o final da saga Cell.
muitas vezes corrigindo erros feitos por outros animadores, acrescentando nova animação e muito mais. Maeda também fez ilustrações para revistas e alguns posters de filmes da saga. Tadayoshi Yamamuro. Como dito anteriormente, Maeda ficou a cargo da série Dragon Ball até o final da saga Cell. A partir do arco de Majin Buu, Tadayoshi Yamamuro assumiu o papel de designer de personagens e de principal supervisor de animação. Yamamuro é um dos mais importantes animadores a trabalhar em Dragon Ball, visto que ele está envolvido diretamente com a série até hoje. Em seu auge nos anos 90, Yamamuro tinha um traço de dar inveja. Era muito próximo ao de Toriyama, incrivelmente detalhado. Os episódios em que ele estava envolvido diretamente eram alguns dos mais bonitos que a série já tinha visto. Tanto capricho lhe rendeu cargos importantes na Toei. Yamamuro já dirigiu filmes, fez storyboards, desenhou posters para especiais e filmes e muito mais. Porém, com o passar dos anos, algo aconteceu com o traço de Yamamuro. Aquele estilo detalhista passou para um mais simplista, mais angular e com muitos reflexos e proporções estranhas. Yamamuro havia mudado, e devido à sua importância na série, a série acabou mudando. Yamamuro foi o responsável pelo design de personagens dos dois filmes que deram início a Dragon Ball Super, a Batalha dos Deuses e o Renascimento de Frieza, além também de cuidar da série de TV de Dragon Ball Super. Porém, seu traço acabou sendo desgostado pelos fãs com o passar do tempo, o que fez com que ele fosse substituído recentemente. Mas, como ainda há um respeito muito grande por ele dentro da Toei, Yamamuro agora comanda a série Dragon Ball Heroes. Katsuyoshi Nakatsuru. Nakatsuru apareceu como um designer de personagens nos últimos episódios de Dragon Ball Z e assumiu a série a partir de Dragon Ball GT. Ele é conhecido por ter um traço idêntico ao de Akira Toriyama. Nakatsuru trabalhou em Dragon Ball desde o seu início na série clássica, porém começou a ter destaque dentro da série há algum tempo depois. Ele foi o responsável por criar o primeiro design do Bardock, bem como do Vegeta criança. O traço de Nakatsuru é difícil de conceituar. Ele é extremamente parecido com o de Toriyama, porém tem um estilo totalmente único, um estilo bem Dragon Ball GT, afinal ele foi o responsável pela série. Se tem alguma característica que eu diria que se destaca, é que ele desenha os cabelos dos personagens um pouco curto até demais, porém que utiliza as cores muito bem, já que elas dão até um efeito de tridimensionalidade em suas obras. Naohiro Shintani. Por fim, o último designer de personagens de Dragon Ball, e com certeza o meu favorito de todos. Naohiro Shintani trabalhou como animador pela primeira vez em Dragon Ball no especial de 2008, O Retorno de Son Goku e seus amigos. Porém, não é possível identificar onde está a sua arte nesse especial. Em 2017, Shintani participou de uma espécie de concurso interno da Toei. Foi decidido que a série precisaria de uma nova cara a partir do filme do Broly, e para isso era necessário um novo designer de personagens. Vários artistas fizeram as suas versões do Goku, Vegeta e Bulma. Analisando todas as artes, o próprio Akira Toriyama acabou escolhendo por Shintani. Shintani classifica o traço escolhido por ele para Dragon Ball como uma mistura da arte ao final da saga Cell com o início da saga Majin Buu, que é onde ele considera que o Akira Toriyama estava desenhando melhor, estava em seu auge. Shintani também diz que, como diretor de arte, ele tentou deixar a série o mais parecido com o visual dos anos 90 que ele conseguiu, mas sem deixar que a arte fosse moderna. Para isso, ele fez com que os traços ao redor dos personagens fossem mais grossos e tivessem falhas, assim como algo feito à mão. Ele também escolheu por colocar pouco sombreamento nos personagens, como era antigamente, mas ele adicionou sombreamento durante as cenas de ação, para diferenciar um pouco dos dois climas que a série tem. Para mim, o Shintani tem o melhor estilo que Dragon Ball já viu, e até melhor que o traço dos anos 90. E para você, comenta aí embaixo quem você acha que é o melhor designer de personagens de Dragon Ball. Bom, agora que eu terminei os designers, eu vou falar um pouco sobre os animadores mais importantes de Dragon Ball, ou os mais populares, mais conhecidos. Yukio Ebisawa. Ebisawa é conhecido por alguns fãs como o cara do triângulo, porque seus traços são absurdamente triangulares e distorcidos. Apesar de ter trabalhado desde o início da série clássica,
seu traço só ficou mais óbvio durante a saga Frieza e Cell em Dragon Ball Z. Yukio Ebisawa é conhecido além do triângulo por suas faces sem proporção, poucos detalhes e ângulo de câmera esquisito. Mas dando uma chance em Dragon Ball GT, onde ele teve a sua animação corrigida, os quadros de Ebisawa não ficaram tão ruins. Alguns são até icônicos, mas talvez ele só não sirva para ser supervisor de animação. Naoki Tate. Naoki Tate começou a trabalhar na série em Dragon Ball Z, porém seu traço daquela época ainda não era muito desenvolvido. Após passar um tempo trabalhando em One Piece, Tate desenvolveu uma técnica própria e que eu gosto bastante. As lutas de Naoki Tate são extremamente fluidas, suas animações favorecem o número de quadros do que os detalhes do traço. Isso fez com que algumas das suas cenas no início de Dragon Ball Super, quando a série estava sendo mal administrada, parecessem feias ou mal acabadas, o que é uma pena. Lá pelos episódios do Torneio do Poder, porém, Tate voltou, e agora com o tempo devido e uma bela supervisão, ele gerou algumas das cenas mais bem animadas da série. Porém, eu acho mesmo que ele brilhou em Dragon Ball Super Broly. O seu estilo de dar mais detalhe à animação do que o traço casou bem com o design de personagens e, na minha opinião, as cenas do Tate estão entre as melhores do filme. Um exemplo é a cena da fusão que foi feita pelo Tate. Masayuki Uchiyama. Masayuki Uchiyama foi um dos animadores com mais trabalho durante toda a exibição de Dragon Ball Z. Se unir ele com Yukio Ebisawa, os dois formam aproximadamente 50% dos episódios de Dragon Ball Z. Uchiyama foi conhecido pelos seus traços horrendos, sem detalhes, fora de proporção, desajeitados e, simplesmente feios. Os traços de Uchiyama são comumente usados como exemplo de animação ruim por fãs da série. Uma pena, porque como eu disse, ele trabalhou em diversos episódios. 17% mais ou menos da série foi feito por ele. Infelizmente, Uchiyama faleceu em 2010 devido a um ataque cardíaco, então ele nunca chegou a trabalhar em Dragon Ball Super. Yuya Takahashi, outro dos meus favoritos. Yuya Takahashi é simplesmente sensacional. Ele é um freelancer, ou seja, não trabalha para Toei, por isso seu trabalho é encontrado meio espaçado por Dragon Ball. Ele começou a trabalhar na série com os filmes Batalha dos Deuses e Ressurreição de Frieza, fazendo alguns quadros principais, porém nada que chamasse muito a atenção. Takahashi se destacou de verdade no episódio 114 de Dragon Ball Super, onde ele se tornou um supervisor. Takahashi ignorou os designs de Yamamuro e desenhou as cenas ao seu próprio estilo. O resultado foi incrivelmente aprovado pelos fãs, já que se assemelha muito ao estilo dos anos 90, pelo qual a série se tornou famosa. É muito parecido com o traço do Yamamuro dos anos 90. Yuya Takahashi é conhecido por seu estilo detalhado e seu sombreamento forte. É sério, os melhores episódios em Dragon Ball Super no quesito animação são comandados por Takahashi. A recepção dos episódios em que ele foi supervisor foi tão boa que Takahashi foi contratado para comandar a primeira cena de luta do filme Dragon Ball Super Broly, em que o Vegeta enfrenta o Broly. E a cena é espetacular do início ao fim. Eu não tenho nada a reclamar do Yuya Takahashi, ele é um dos melhores animadores a trabalhar em Dragon Ball e eu quero que ele esteja de volta em Dragon Ball Super 2. Naotoshi Shida, esse é outro favorito da galera. Naotoshi Shida vem fazendo animações para a série desde o Dragon Ball clássico, e apesar de ter se destacado nessa época, em Dragon Ball Super foi onde ele realmente brilhou. Shida sabe utilizar ângulos muito bem e tem certa facilidade para demonstrar peso em suas animações, além, é claro, de deixar tudo muito detalhado. Shida também é conhecido por suas animações de balançar o pescoço, algo feito para indicar muito poder, que, como eu disse, ele tem certa facilidade de fazer. Eu não estava brincando quando disse que o Shida sabe utilizar muito bem ângulos. Olha só esses diversos exemplos que eu estou mostrando. Ele é um dos animadores mais talentosos na Toei e seus episódios apresentam bela animação. Ele também foi o responsável por cuidar da luta de Gogeta e Broly no último filme, que, como sabemos, ficou espetacular. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreva. Assim eu posso continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês do YouTube.
Não esqueça de ativar o sininho das notificações para saber sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Ah, e desculpa não falar muito detalhado sobre cada animador. É que, como eu disse no começo do vídeo, é difícil encontrar informações sobre eles, portfólios. É algo que os fãs em si caçaram e identificaram, mas não há muitas fontes oficiais sobre o trabalho deles, infelizmente. Mas eu espero que tenha sido o suficiente. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até mais!